Calor insuportável no verão. Frio brutal no inverno. Mudanças climáticas violentas ocorrem em todo o globo, com mais frequência e potencial destrutivo do que nunca. Observando as células de tempestade ao redor do planeta, nós temos a impressão de que a força e o foco dessas tempestades não são naturais. Analisando a trajetória dos furacões, eles não parecem aleatórios. E se houver uma explicação mais sinistra? Algo criado pelo homem? Alguns dizem que há um dispositivo secreto do governo capaz de destruir o mundo. Capaz de causar terremotos, furacões, tsunamis. O governo americano criou a arma de guerra definitiva? Algo mais devastador do que uma bomba atômica? Nesse caso, quem será vítima de uma tecnologia tão assustadora? E o que podemos fazer para impedi-la? Hoje, vamos revelar os segredos do arquivo confidencial HAARP. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. A cerca de 290 quilômetros de Anchorage, encontra-se a remota cidade de Gakona, no Alasca. É lá que, de acordo com alguns, um dos projetos mais perigosos já concebidos pelo governo americano está em andamento. E o público ignora quase tudo a seu respeito. É o programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, mais conhecido como HAARP. O HAARP é uma instalação de 14 hectares com mais de 160 antenas, todas interligadas. Eles têm um transmissor de 3.600.000 watts que emite ondas de frequência extremamente baixa na direção da ionosfera, que reflete essas ondas de volta à Terra com força exponencialmente maior. O governo diz que o HAARP é apenas uma instalação de pesquisa. Para alguns especialistas, o verdadeiro propósito da base ultra-secreta é ser usada como arma contra os inimigos do país. E talvez contra seu próprio povo. O perigo que as instalações representam já se mostrou real. Algumas teorias afirmam que a morte de animais em massa pode estar ligada aos experimentos realizados nas instalações do HAARP, porque, repetindo, não fazemos ideia de quais são os efeitos disso. Gado leiteiro apresentando comportamento aberrante. Tecido fetal danificado. Catarata. Mutações inesperadas na vida selvagem têm surgido na área irradiada pelas antenas há anos. Especula-se que quando o HAARP é ativado e dispara ondas de baixa frequência contra a ionosfera, isso afeta a migração de animais e manadas de animais. A lista de efeitos colaterais indesejados do HAARP é enorme. Quando afetamos a migração de baleias ou de abelhas, não afetamos apenas estes animais, mas o planeta Terra como um todo. As pessoas deviam se perguntar se o HAARP não está afetando as forças fundamentais da natureza. Arquivo confidencial. A patente do HAARP. 1987. Houston, no Texas. As patentes que dariam origem ao HAARP são requeridas pelo físico de uma petrolífera. Lendo a patente dos instrumentos do HAARP, está escrito na capa: um método e um aparato para alterar uma região da atmosfera, ionosfera ou magnetosfera terrestre. Os objetivos oficiais do HAARP são manter comunicação com submarinos no fundo do mar,
Procurar locais de interesse militar usando poderosas ondas de rádio. Aprimorar transmissões de rádio aquecendo a ionosfera terrestre e interagindo com ela. Mas são os supostos objetivos não oficiais do HAARP que preocupam seus detratores. Essa patente contém várias aplicações militares que podem ser utilizadas como instrumento de alerta prévio. Diz aqui que ela injeta uma quantidade de energia sem precedentes na atmosfera terrestre. O governo continua negando que as instalações são usadas na tentativa de afetar o clima. Mas a patente número 4686605 diz algo bem diferente. Estamos falando de uma arma. Então, é muito interessante que, ao longo de toda essa patente, eles deixem bem claro, e em preto e branco, o fato de que ela serve para a modificação climática. Com a manipulação do clima, podemos transformar um dia nublado em um dia ensolarado ou um dia ensolarado em um dia chuvoso, ou até criar um tornado no meio do nada, se realmente quisermos. Alguns afirmam também que o HAARP está ligado a um estranho fenômeno que ocorre no céu. Nos últimos anos, estranhas formações de nuvens aparecem nos céus do mundo e continuam aparecendo. Parecem apenas jatos de fumaça deixados por aviões, só que eles permanecem no céu por muito mais tempo. Às vezes por algumas horas, às vezes por dias, e formam nuvens artificiais. Nuvens que alguns pesquisadores chamam de rastros químicos. Chemtrails are deliberately sprayed by high-flying. William Thomas é autor de um livro sobre o assunto. A teoria dele é que esses rastros químicos são utilizados em conjunto com a HAARP. Segundo ele, os rastros químicos secam o ar. E o resultado de uma atmosfera sem umidade é o surgimento de secas. Agora imagine os efeitos disso no campo de batalha, causando longas secas em países inimigos, acabando com os recursos e forçando uma rendição. Na guerra climática, fazer o inverso também é possível. Chuvas devastadoras podem varrer cidades inteiras do mapa. O escritor Jerry Smith diz que os militares fazem pesquisas climáticas desde a metade do século passado. Fotos de satélite mostram um gigantesco radiotransmissor russo. Dele saíam ondas de extrema baixa frequência rumo à atmosfera sobre os Estados Unidos. O sinal continuou a ser detectado até 1989. Mas por quê? O transmissor soviético funcionava como um grande radar e servia para verificar se havia mísseis americanos a caminho do país. Mas alguns pesquisadores suspeitam que algo mais sinistro estava no ar. No início da década de 80, um relatório do Departamento de Defesa americano dizia que a máquina russa interferia no clima e que teria o poder de alterar o padrão dos ventos no mundo todo. Será que o transmissor foi uma arma secreta entre União Soviética e Estados Unidos? O fato é que, nessa época, algo muito estranho aconteceu. De 1987 a 1992, o estado da Califórnia passou por uma das secas mais dramáticas da história. As lavouras secaram e o gado morreu. O preço dos alimentos subiu vertiginosamente e a população ficou aterrorizada. Os especialistas em clima disseram que a causa foram as altas temperaturas que impediram a entrada de umidade na região, um fenômeno fora do comum para a Califórnia. Normalmente, os ventos de grande altitude levam a umidade para a costa dos Estados Unidos. As setas indicam que os ventos sopram sempre para o leste. Durante a seca, os ventos mudaram subitamente de direção e se enfraqueceram. É claro que os soviéticos negaram tudo. Este professor de táticas militares diz que negar faz parte do jogo. Afinal, nenhum governo se sentiria confortável em admitir que deu início a uma guerra climática.